Mãe em estado crítico. Marido desabafa na UTI enquanto médica revela segredo surpreendente. O coração de João estava em um turbilhão. Ele estava sentado em uma cadeira dura, a respiração pesada e entrecortada, enquanto o apito incessante do monitor ressoava como um alarmante chamado à ação. Sua esposa, Clara, estava deitada numa cama de UTI, pálida e imóvel, cercada por tubos que pareciam ligá-la a uma vida que escorria entre seus dedos. Um acidente de carro, um momento de distração e tudo desmoronara. Ele olhava em volta, absorvendo o ambiente gelado e sem alma, onde médicos e enfermeiros se moviam em um ritmo frenético. A doutora Sofia entrou no quarto, seu rosto sério e o olhar fixo em Clara. João sentiu um nó na garganta. Ela era a responsável por sua mulher, mas havia algo nela que não o deixava tranquilo. Havia um mistério, um segredo escondido nas profundezas daquelas feições familiares. Mais do que médica, Sofia parecia uma incógnita. O que ele não sabia era que no passado, Clara e Sofia compartilhavam algo que ia além do profissional. Como está ela? João perguntou, a voz trêmula. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas a situação é delicada, respondeu Sofia, evitando seus olhos. Desesperado, João sentiu a frustração fervilhar. Por que não podiam falar abertamente? Seu coração pulsava na mesma cadência que os números no monitor. Uma sinfonia de medo e esperança entrelaçadas. Ele se lembrou dos risos compartilhados com Clara, das promessas feitas, do bebê que planejavam ter. Isso tudo poderia ser arruinado. E se você soubesse que essa interação não é apenas profissional? A voz de Sofia soou, quase inaudível, mas capaz de penetrar o caos de sentimentos dentro dele. Existem laços que você desconhece. João sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um chocante pensamento surgiu. O que ela queria dizer? O que mais Clara escondia? Os murmúrios da equipe médica ao fundo se tornaram um ruído distante. Ele não queria ver, mas a iminência de uma revelação o deixava inquieto. Fique longe dela! João gritou, o desespero ressoando em cada palavra. Ela é minha esposa. A tensão no ar era palpável. Outras pessoas na UTI pararam e o lançaram olhares de reprovação. Ele não se importava. Naquela sala, reduzida a sombras e luzes fluorescentes, apenas Clara importava. Mas ele não. Sabia se poderia confiar em Sofia. Então, em um breve silêncio, João percebeu algo. O monitor de Clara emitiu um novo som. O coração dela parecia hesitar. Doutora, o que está acontecendo? A urgência na voz dele fez Sofia se apressar, seus passos ecoando como um prenúncio. João viu o pânico tomar conta do rosto de Sofia. Eles estão fazendo o melhor que podem. A voz dela tornou-se indistinta, perdida na confusão. O controle da situação parecia se esvair a cada segundo. Ele precisava de respostas, mas o olhar de Sofia revelava mais do que palavras. Algo não estava certo, muito além do que ele sabia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João estava em um pesadelo. O pânico no rosto de Sofia, a doutora, era como um golpe no estômago. Agora, o monitor de Clara apitava de forma insistentemente rápida. O que está acontecendo? Por favor! Ele implorou, as palavras saindo num turbilhão de desespero. Sofia parecia hesitar. João, nós temos que agir rápido, disse ela, já se movendo em direção ao equipamento. A pressão dela está caindo. O que mais poderia dar errado? Ele olhou para Clara, a mulher que ele amava, e via a vida se esvaindo dela, como água entre os dedos. O apito agudo se intensificou, criando um clima de urgência que parecia sufocante. Havia uma agitação crescente, enfermeiros se movendo rapidamente. Focando olhares carregados, Sofia, com seu semblante fixo na tela de monitoramento, começou a pressionar botões. Precisamos de mais adrenalina, agora! Foi quando a porta da UTI se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante e esbaforido. Era Carlos, o irmão de Clara. Cura o pânico. João, o que aconteceu? Ele olhou rapidamente para a esposa de João e seu rosto se desfigurou em horror. Carlos, João começou, mas foi interrompido por Sofia. Não é o momento. O coração dela tá falhando, ela gritou. E naquele instante, o barulho do monitor mudou de tom. O sinal mais grave, um som cortante que enviou um frio na espinha de todos ali. O irmão de Clara se aproximou, a preocupação transbordando de sua voz. O que vocês estão escondendo? O que a Clara tem? Está tudo bem, ela só precisa de tempo. João respondeu, mas sua própria voz não parecia convincente. Ele sentia que todas as paredes começaram a se fechar. A tensão era palpável. Ele queria gritar, mas o medo o paralisava. E, então, a verdade finalmente irrompeu. Carlos olhou diretamente para João, uma expressão amarga em seu rosto, e disse: Você precisa saber, João. Clara não dizia tudo para você. Ela não só está grávida, ela estava fazendo tratamento para algo sério. João ficou atônito. Um tratamento? O que ele não sabia? Um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer? Que tratamento? Por favor, fala logo! Ele estava quase gritando, sua voz ecoando pela UTI. O tumor! No cérebro dela! Clara escondeu isso de você! Disse Carlos com os olhos cheios de lágrimas. Ele parecia quebrado, desesperado. As palavras dele eram como pedras lançadas em um lago calmo, fazendo as ondas se multiplicarem. O sangue de João esfriou. Tumor? Clara estava lutando contra isso, e ele não fazia ideia? Uma onda de culpa e raiva passou por ele. Por que ela não me contou? Ele estava escondendo uma parte tão importante de sua vida. Sofia, percebendo a gravidade da situação, tentou intervir. João, agora não é hora para discutir isso. Ela precisa de você, de todos nós. Mas o olhar de João estava fixo em Carlos, buscando respostas que pareciam impossíveis de entender. E nesse momento, a tela do monitor piscou, um sinal de alerta, e todos congelaram. O coração de Clara estava a ponto de parar. Não, 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 não! João gritou, a voz despedaçada, enquanto a energia na sala mudava de uma frenesia frenético a uma pausa aterrorizante. A doutora Sofia e a equipe médica se mobilizaram, mas a realidade da situação pesava como chumbo. O que realmente estava acontecendo? João sentiu a terra se mover sob seus pés. Segredos, mentiras, algo que estava prestes a romper tudo o que acreditava.
Clara, não! Você não pode nos deixar! Ele sussurrou, uma prece angustiante enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão. A incerteza pesava no ar e uma pergunta ecoava em sua mente. Quais segredos ainda estavam por vir? João estava paralisado, os olhos fixos no monitor, enquanto o som cortante preenchia o ar. Ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitaram, mas para João tudo parecia um borrão. Ele não conseguia pensar direito. O irmão de Clara, Carlos, ali, a tensão imperando entre eles. E entre um grito e outro, as palavras de Carlos não saíam da sua mente. Tumor. Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Você precisa saber, João. Ela estava fazendo tratamento. A urgência na voz de Carlos apenas aumentava o caos na mente dele. Uma avalanche de pensamentos bagunçados, misturados com a dor e a raiva. Clara, a mulher que ele amava, lutava contra algo tão sério e ele não sabia. Uma sensação de traição e confusão o rondava. Nesse instante, uma luz apagou no monitor. O apito se transformou em um sinal contínuo, um grito agonizante que cortou o silêncio como uma faca. Sofia estava concentrada, pressionando botões e correndo contra o tempo. João, tomado pelo medo, gritou: "O quê está acontecendo?" Foi então que tudo mudou. A porta da UTI se abriu com força e uma mulher entrou, sua presença cortante como um raio. Era Luana, uma amiga antiga de Clara. O olhar dela se fixou diretamente em João, e pela expressão em seu rosto, ele sabia que algo estava terrivelmente errado. "Luana, o que você está fazendo aqui?" João exclamou, a confusão evidente. Mas antes que ela pudesse responder, ela se aproximou da cama de Clara. Eu desafio isso! Eu não deveria estar aqui, mas precisava vir, disse ela, a voz trêmula, tomada pela emoção. Desafiar o quê? O que você quer dizer? João perguntou, a batida do seu coração acelerando. As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente. E agora Luana parecia estar trazendo mais segredos. Clara, ela não é quem você pensa que é, Luana disse, o olhar nervoso enquanto tentava encontrar coragem para continuar. A tensão crescia como uma tempestade iminente. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela? A raiva e o medo misturavam-se na necessidade de resposta. João, Clara não só estava doente. Ela mudou seu nome. O tratamento, tudo, foi por causa do passado dela. Algo que eu esperava que ela contasse. Mas ela teve medo, Luana revelou, as palavras cortando o ar com brutalidade. João estava aturdido, a cabeça rodando. Mudou de nome? Por que ela faria isso? A ideia de Clara, escondendo algo tão grande, parecia insuportável. Ele olhou para Carlos, buscando alguma explicação. O irmão estava em choque, balançando a cabeça, como se pudesse desmentir as palavras de Luana. Porque ela estava fugindo, Luana disse, sua voz aumentando. Fugindo de uma vida que ela queria deixar para trás. Clara não é apenas Clara. Ela tem um passado sombrio, algo que ela se recusava a enfrentar. E isso a consumiu. A sala parecia estreitar. A dor de João se transformava em desespero. E a indignação crescia como um fogo que consumia seu ser. Ele queria crer em Luana.
Mas isso mudava tudo. Clara não apenas estava lutando contra uma doença, ela tinha um passado cercado de mentiras. Com o coração acelerado, ele encarou Clara, a mulher em quem confiou. O que mais eu não sei? O que você escondeu de mim? A pergunta afiada cortou a sala, e os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Ainda mais! E se ela não acordar, você terá apenas uma parte da verdade. Ela sussurrou, e as palavras ecoaram pesadas. O monitor apitava ainda, mas para João, o verdadeiro barulho era o estrondo de segredos prestes a explodir. Ele percebia que não sabia quem realmente era Clara. E no momento, uma nova batida alarmante no monitor se intensificou. Clara, por favor, não nos deixe! Uma prece desesperada e sincera, enquanto tudo parecia escapar de suas mãos. A verdade estava começando a vazar, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. A única coisa que restava era o mistério do que realmente estava por trás dessa mulher, invisível entre a vida e a morte. João estava paralisado, os olhos fixos no monitor, enquanto o som cortante preenchia o ar. Ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não, não, não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitaram, mas para João, tudo parecia um borrão. Ele não conseguia pensar direito. O irmão de Clara, Carlos, estava ali, a tensão imperando entre eles. E entre um grito e outro, as palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente. Tumor! Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Você precisa saber, João. Ela estava fazendo tratamento. A urgência na voz de Carlos aumentava o caos na mente de João. Uma avalanche de sentimentos bagunçados, misturados com dor e raiva. Clara, a mulher que ele amava, lutava contra algo tão sério. E ele não fazia ideia. Uma sensação de traição e confusão o consumia. Nesse instante, uma luz apagou no monitor. O apito se transformou em um sinal contínuo, um grito agonizante que cortou o silêncio como uma faca. Sofia estava concentrada, pressionando botões e correndo contra o tempo. A pressão dela está caindo. Precisamos de ajuda agora! Ela gritou e o pânico se espalhou como fogo. Foi então que tudo mudou. A porta da UTI se abriu com força e uma mulher entrou, sua presença cortante como um raio. Era Luana, uma amiga antiga de Clara. Seu olhar estava fixo em João e pela expressão em seu rosto, ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Luana? O que você está fazendo aqui? João exclamou, a confusão evidente. Mas, antes que pudesse perguntar mais, Luana se aproximou da cama de Clara, sua mente parecendo sobrecarregada. Ela respirou fundo e, em um sussurro, mas com uma intensidade avassaladora, disse: Eu sei o que está acontecendo. Clara não é quem você pensa. Ela... João prendeu a respiração. As palavras de Carlos ainda martelavam em sua mente. Ela escondeu de você a verdade. O olhar de Luana ficava mais nervoso. Ela estava envolvida em algo, João. Algo muito mais profundo do que você imagina. A sala parecia estreitar-se ao redor dele. Do que você está falando? O que Clara pode ter escondido de tão grave? A inquietação em sua voz era palpável. Luana hesitou, a luta interna visível em seu rosto. Ela não só mudou de nome por causa da doença. Foi por causa do passado dela. Algo que pode ter a ver com o que está acontecendo agora. Sofia não se conteve.
Não é hora para essas discussões. Precisamos ajudar Clara. Apressada, ela se voltou novamente ao equipamento. Mas João sentia seu coração acelerar, não só pela saúde de Clara, mas pelo peso das revelações. Ela estava envolvida na pesquisa de um tratamento ilegal, João. Eu participei de algumas reuniões. Quando descobrimos, o governo estava atrás dela. É sério! Luana finalmente desabafou, seu olhar fixo em João. O tratamento foi um risco. E talvez isso tenha afetado a saúde dela de maneira irreversível. Um choque percorreu o corpo de João. Como assim? O que é exatamente esse tratamento ilegal? Ele mal conseguia processar as informações. Luana olhou para ele com uma expressão trágica. Ela precisava da cura, mas não queria que você soubesse. A vida dela estava em jogo e ela moldou uma nova identidade para escapar. E agora está pagando o preço. Um barulho ensurdecedor cortou a sala. O monitor emitia um alerta ininterrupto, uma sirene de aviso que ecoava em seus ouvidos. Clara estava se afastando, cada segundo se esvaindo. João sentiu o desespero tomar conta. Clara, por favor, não nos deixe! Era uma súplica angustiante, enquanto tudo parecia escapar de suas mãos. A enormidade das revelações o atingia como uma onda. Ele não sabia quem era Clara. Era o amor de sua vida ou alguém que se escondia nas sombras de um passado obscuro? Todo o tempo, como se uma entidade diferente estivesse vivendo ao seu lado. João olhou para o monitor, onde os sinais vitais de Clara apagavam aos poucos e, por um momento, uma nova batida alarmante se intensificou, trazendo uma onda de alucinação a todos ali. E no ápice do caos, uma pessoa entrou pela porta com um semblante familiar. Era uma mulher que ele jamais esperaria ver. Clara, por favor, você precisa lutar. A voz dela penetrava como um eco distante, e um instante, todas as características da mulher que amava pareceram se misturar com a realidade distorcida que estava prestes a desvelar tudo. O que mais ele não sabia? E quem era aquela mulher que tão estranhamente parecia saber mais sobre Clara do que qualquer um ali? João estava paralisado, os olhos fixos no monitor enquanto o som cortante preenchia o ar. Ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não, não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitavam, mas para ele tudo parecia um borrão. O irmão de Clara, Carlos, estava ali, a tensão imperando entre eles, e entre um grito e outro, as palavras de Carlos ainda martelavam em sua mente. Tumor. Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Então, com um movimento rápido, a mulher que acabara de entrar fez com que a atenção de todos se voltasse para ela. O coração de João disparou. Era Luana, uma amiga antiga de Clara. Seu olhar estava fixo, com uma determinação que misturava desespero e urgência. Clara, você precisa lutar! Nós sabemos da verdade! O choque congelou o ambiente. João sentiu um frio na espinha. Luana, do que você está falando? Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Por que você está aqui? Luana respirou fundo, os olhos brilhando em lágrimas, mas ela não hesitou. A Clara não é só sua esposa. Ela escondeu tudo de você. O que está acontecendo é mais grave do que você imagina. Eu sabia que ela estava envolvida com algo perigoso. Algo que ela não queria que você soubesse. Sua voz tremia, mas suas palavras cortavam. A situação na UTI se tornava cada vez mais tensa.
O monitor de Clara emitia um barulho alarmante e a equipe médica se apressava, pressionando botões e fazendo gestos apressados. A pressão dela está caindo! Precisamos de ajuda agora! Gritou Sofia, seu tom de voz deixando claro que o momento era crítico. João não conseguia mais pensar. Tumor, tratamento ilegal, ondas de revelações jogadas em sua frente. Ele sentia seu coração pulsando forte, quase ensurdecedor. A imagem de Clara, pálida e cercada de tubos, fazia seu peito doer. O que mais você sabe, Luana? O que está acontecendo realmente? Luana olhou para ele, com uma mistura de dor e compaixão. Ela foi forçada a participar de um esquema. Tratamentos que não eram só médicos. Clara estava fugindo de algo que a perseguia. E agora isso pode ter consequências fatais. Foi como se o chão se abrisse sob os pés de João. Ele precisava ouvir mais. Fugindo de quê? O que ele estava fazendo? O que você quer dizer com consequências fatais? Sua voz estava carregada de desespero. Ele só queria respostas. Mas Luana só balançou a cabeça. Eu não tenho certeza. Algo sobre um protocolo secreto. Clara estava tentando ajudar uma amiga. E isso ficou perigoso. Eu não conseguia acreditar que ela se envolveria dessa forma. Mas ela parecia tão determinada a mudar as coisas. Não. Não pode ser assim. O grito de João ecoou na sala, distante e fragmentado. Você não pode dizer isso e simplesmente deixar. O coração dela, ela precisa de ajuda. Ele sentiu um aperto no peito, um sentimento esmagador de impotência. Naquele exato momento, o monitor apitou de uma forma diferente. Um sinal contínuo, ressoando como um lamento. João virou a cabeça e viu a expressão de terror no rosto de Sofia. O mundo parecia desabar. Clara, não me deixe! Ele desesperou, enquanto a equipe médica se movia em um frenesi. Luana se aproximou, seu olhar fixo na cama. Ela não está apenas lutando contra o câncer, João. O passado dela está voltando. Os responsáveis pela pesquisa, eles podem estar aqui. E se Clara não acordar, você terá apenas fragmentos da verdade. O horror tomou conta de João. Como assim, responsável pela pesquisa? O que você está dizendo? A emoção em sua voz era palpável. Ele não podia lidar com mais segredos. A camada de mistério que ele havia ignorado estava se desdobrando, revelando um labirinto de mentiras e medos. O que começou como uma esperança se transformou em uma armadilha. Se ela não despertar, João, você não pode. Você precisa. Antes que Luana terminasse a frase, a porta da UTI se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante, com o olhar arregalado. João sentiu seu coração afundar. Era Felipe, o ex-namorado de Clara. E seu olhar derramava fúria e dor. O que você fez, Luana? O que você está escondendo? O ar ficou pesado. O último pingo da confiança que João tinha em Clara começou a se dissipar. E uma nova sombra se formou entre eles. Olhos de choque e expressões de desespero se airaram, com a verdade prestes a estourar como uma bomba. E enquanto isso, Clara lutava pela vida, e tudo ao seu redor parecia prestes a mudar definitivamente. O que mais havia por trás daquela mulher que ele amava? E quem verdadeiramente era Clara? João estava paralisado, os olhos fixos no monitor, enquanto o som cortante preenchia o ar. Ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não, não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitavam, mas para ele, tudo parecia um borrão. O irmão de Clara, Carlos, estava ali, a tensão imperando entre eles, e entre um grito e outro,
As palavras de Carlos ainda martelavam em sua mente. Tumor. Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Então, com um movimento rápido, a mulher que acabara de entrar fez com que a atenção de todos se voltasse para ela. O coração de João disparou. Era Luana, uma amiga antiga de Clara. Seu olhar estava fixo, com uma determinação que misturava desespero e urgência. Clara, você precisa lutar. Nós sabemos da verdade. O choque congelou o ambiente. João sentiu um frio na espinha. Luana, do que você está falando? Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Por que você está aqui? Luana respirou fundo, os olhos brilhando em lágrimas, mas ela não hesitou. A Clara não é só sua esposa. Ela escondeu tudo de você. O que está acontecendo é mais grave do que você imagina. Eu sabia que ela estava envolvida com algo perigoso. Algo que ela não queria que você soubesse. Sua voz temia, mas suas palavras cortavam. A situação na UTI se tornava cada vez mais tensa. O monitor de Clara emitia um barulho alarmante. E a equipe médica se apressava. A pressão dela está caindo. Precisamos de ajuda agora! Gritou Sofia. Seu tom de voz deixando claro que o momento era crítico. João não conseguia mais pensar. Tumor, tratamento ilegal, ondas de revelações jogadas em sua frente. Ele sentia seu coração pulsando forte, quase ensurdecedor. A imagem de Clara, pálida e cercada de tubos, fazia seu peito doer. O que mais você sabe, Luana? O que está acontecendo realmente? Olhou para ele com uma mistura de dor e compaixão. Ela foi forçada a participar de um esquema. Tratamentos que não eram só médicos. Clara estava fugindo de algo que a perseguia. E agora? Agora isso pode ter consequências fatais. Foi como se o chão se abrisse sob os pés de João. Ele precisava ouvir mais. Fugindo de quê? O que ele estava fazendo? O que você quer dizer com consequências fatais? Sua voz estava carregada de desespero. Ele só queria respostas. Mas Luana só balançou a cabeça. Eu não tenho certeza. Algo sobre um protocolo secreto. Clara estava tentando ajudar uma amiga, e isso ficou perigoso. Eu não conseguia acreditar que ela se envolveria dessa forma. Mas ela parecia tão determinada a mudar as coisas. Não! Não pode ser assim! O grito de João ecoou na sala, distante e fragmentado. Você não pode dizer isso e simplesmente deixar. O coração dela, ela precisa de ajuda. Ele sentiu um aperto no peito, um sentimento esmagador de impotência. Naquele exato momento, o monitor apitou de uma forma diferente. Um sinal contínuo. Ressoando como um lamento, João virou a cabeça e viu a expressão de terror no rosto de Sofia. O mundo parecia desabar. Clara, não me deixe! Vesperou enquanto a equipe médica se movia em um frenesi. Luana se aproximou, seu olhar fixo na cama. Ela não está apenas lutando contra o câncer, João. O passado dela está voltando. Os responsáveis pela pesquisa, eles podem estar aqui. E se Clara não acordar, você terá apenas fragmentos da verdade. O horror tomou conta de João. Como assim responsável pela pesquisa? O que você está dizendo? A emoção em sua voz era palpável. Ele não podia lidar com mais segredos. A camada de mistério que ele havia ignorado estava se desdobrando, revelando um labirinto de mentiras e medos. O que? Começou como uma esperança, se transformou em uma armadilha. Se ela não despertar, João, você não pode. Você precisa! Antes que Luana terminasse a frase, a porta da UTI se abriu com um estrondo. Um homem entrou ofegante, com o olhar arregalado.
João sentiu seu coração afundar. Era Felipe, o ex-namorado de Clara. E a maneira como ele olhava para Luana era de puro desprezo. Você de novo, Luana! O que você fez? Ao ouvir aquelas palavras, a sala congelou. João podia sentir a atmosfera tensa. A reação de Felipe era explosiva. Uma tempestade prestes a se desatar. Luana, com o olhar confuso, balançou a cabeça. Felipe, isso não é o que você pensa. Começou, mas ele a interrompeu. Não é o que eu penso? Eu vi, Clara, lutando! Você estava por perto! Você se meteu nisso! Ele se virou para João, os olhos cheios de raiva. E se ela estiver morrendo por sua causa? Você é o verdadeiro vilão aqui! João não podia acreditar no que ouvia. O que Felipe sabia? O que Luana havia feito? Uma onda de desespero tomou conta dele. Clara, ali, entre a vida e a morte. E agora, acusada de algo que ele mal compreendia. O que mais você esconde, Luana? O que você e Clara estavam fazendo juntas? A voz de João tremeu. Cada palavra era um golpe. A expressão de Luana virou-se de esperança a desespero. A verdade não é como você imagina. Clara não só estava doente, ela estava ajudando. E agora, eu não sei se ela escapava de um passado ou se estava se envolvendo em algo mais obscuro. As palavras dela flutuavam entre os dois homens. O coração de João gelou. Ele não podia acreditar. Havia mais! E então, no meio dessa tempestade, um som gutural e agonizante saiu da cama de Clara. O monitor piscou e o barulho se transformou em um grito ensurdecedor. O coração dela estava parando. Não! Clara, não! O desespero dele ecoou pelo corredor enquanto a equipe médica já se mobilizava. O mundo ao seu redor parecia girar rápido demais. O que estava acontecendo? Luana olhou para João e, com uma expressão de incredulidade, disse: João, você precisa saber, Clara não é a única envolvida. Há mais pessoas que podem estar atrás disso. E eu tenho certeza de que elas virão à procura dela e de você. O peso das palavras dela caiu como uma pedra. Então, com o último pito do monitor, a luz se apagou. Clara estava se afastando, mas João sentia que a verdade ainda estava próxima, escondida nas sombras. O que mais estava para acontecer? E quem realmente era Clara? A incerteza pairava no ar e os segredos ainda se escondiam, esperando o momento certo para serem revelados. João estava paralisado, os olhos fixos no monitor, enquanto o som cortante preenchia o ar. Ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não! Não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitavam, mas para ele tudo parecia um borrão. O irmão de Clara, Carlos, estava ali, a tensão imperando entre eles. E entre um grito e outro, as palavras de Carlos ainda martelavam em sua mente. Tumor. Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Então, o som do monitor mudou e uma luz vermelha começou a piscar, acompanhada de um apito agudo e incessante. Não! Clara, não! O coração de João disparou. Sofia olhou para a equipe, gritando ordens, e a UTI se transformou em um frenesi de atividade. Ele não sabia o que fazer. Olhou para Luana, buscando alguma resposta, mas o rosto dela estava contraído, suplicante. A pressão dela está caindo, gritou Sofia, enquanto se movia com rapidez, apertando botões e chamando por mais enfermeiros. O pânico começou a se espalhar pela sala. João sentiu como se um peso imenso pressionasse seu peito. Clara, por favor!
Ele quase não conseguia falar. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele apertava a mão dela. Então, sem aviso, algo aconteceu. A porta da UTI se abriu com força e a figura de um homem surgiu, quase colidindo com a enfermeira que passava. Era Miguel, o pai de Clara. Ele entrou com uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Onde está minha filha? A voz dele era carregada de desespero. João ficou paralisado, sem saber se era um alívio ou um novo estopim para o caos que já reinava. Ela precisa de ajuda, Miguel! Gritou Sofia, tentando manter a calma enquanto os aparelhos apitavam e a equipe se movia. Freneticamente. Por favor, saia! É perigoso aqui! Não! Eu sou o pai dela! Tenho o direito de estar aqui! A raiva dirigia suas palavras e João não conseguiu evitar a sensação de que o desespero agora estava se espalhando para ele. Mas então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para Luana e, com um olhar triunfante, gritou: Achei que tinha te perdido. Eu sabia que você voltaria. Agora, por favor, diga-lhe a verdade. What? O que você sabe? O ambiente ficou paralisado. João olhou para Luana, esperando respostas. O que estava acontecendo? Clara não era só sua esposa. Havia mais. Miguel respirou fundo e continuou. Desde que conheci Clara, eu sabia. Ela tinha um passado, algo que deixou para trás por sua própria segurança. E agora, ela está pagando o preço por isso. Mas você, Luana, você pode ajudá-la. João olhou entre os dois, confuso. Ajudá-la como? O que você está dizendo? As mãos de Clara não eram mais cálidas e o desespero enchia o ar. Ela estava fugindo de algo, de alguém. E eu estava tentando protegê-la. O tratamento que ela fez não era só para o câncer. Era tudo parte disso. Vocês não sabem. O que ela fez não foi só por ela, mas por todos nós. O monitor disparou um alerta ainda mais agudo. Um som ensurdecedor que cortou o ar. João sentiu o chão se mover. Protegê-la de quê? A pergunta escapuliu de sua boca como um grito de angústia. Então, Luana olhou para João e concentrou-se. Clara não é a única com segredos. Ela está sendo perseguida por um grupo que não quer que essa verdade se espalhe. Miguel, você tem que nos ajudar a encontrar o que realmente aconteceu. A vida dela está em jogo. Nesse momento, um enfermeiro entrou apressado, a expressão tensa. Precisamos de você agora, doutora, disse aí Sofia, e ela não hesitou. João, você precisa ficar firme, Sofia gritou enquanto a equipe tentava estabilizar Clara. Nós vamos fazer de tudo para salvá-la. Mas as palavras de Miguel e Luana reverberavam na mente de João. Um grupo? Uma verdade oculta? Ele não conseguia processar. O desespero tomou conta de seu ser enquanto se agarrava à única verdade que conhecia. Clara precisa lutar. E naquele instante, uma nova onda de barulho fez com que todos congelassem. O sinal vital de Clara caiu e as luzes do monitor começaram a se apagar. Clara! Não! Era um sussurro, mas as dores da incerteza e do amor o devastavam por dentro. Agora, com a revelação do pai e o desespero de Luana, a dúvida que antes pairava em sua mente, agora era uma tempestade. Quem realmente era Clara? E quem mais estava envolvido? O caos estava apenas começando. João estava paralisado, os olhos fixos no monitor.
Enquanto o som cortante preenchia o ar, ele sentia seu mundo desmoronar. Clara, não! Não! A voz dele ecoava pela UTI, cada sílaba carregada de desespero. Sofia e a equipe médica se agitavam, mas para ele, tudo parecia um borrão. O irmão de Clara, Carlos, estava ali, a tensão imperando entre eles. E entre um grito e outro, as palavras de Carlos ainda martelavam em sua mente. Tumor! Clara escondeu isso dele. Por que não contou? Então, de repente, o som do monitor mudou. Um apito agudo e incessante cortou o ar, e João sentiu o coração disparar ainda mais. Clara estava se afastando. O caos tomou conta da sala, os olhos de todos voltados para o aparelho. Não! Clara, não! A equipe médica se moveu rapidamente. Sofia girou-se, gritando ordens, enquanto João segurava a mão de Clara, desesperado. Por favor, não me deixe, Clara! A pressão no peito dele aumentava. Suas mãos tremiam. Ele não sabia o que fazer. O peso da incerteza o sufocava. E então a porta da UTI se abriu com força e um homem entrou, completamente fora de lugar. Era Felipe, o ex-namorado de Clara. Ele estava ofegante e com o olhar cheio de raiva. O que você está fazendo aqui? João gritou, a fúria se misturando com o desespero. Felipe ignorou a pergunta e olhou diretamente para Luana. Você! O que você escondeu? A tensão na sala aumentou e as palavras cortantes de Felipe ecoaram. Luana ficou pálida, mas não disse nada. Miguel, o pai de Clara, agora estava prestes a explodir. O que está acontecendo? Que segredo é esse? A urgência na voz dele fez todo mundo se calar. Felipe, sem hesitar, respondeu. Clara estava com medo. Um câncer? Isso é só parte da história. Você não sabe o que ela realmente fez. A sala estava carregada de segredos e a verdade, até então escondida, estava prestes a ser revelada. João sentiu o chão desabar. Do que você está falando? O que mais Clara escondeu? Ele precisou ouvir mais. O estômago dele se revirava. Ela não só estava doente. Clara estava trabalhando com um grupo que desenvolvia tratamentos experimentais. Tratamentos não testados, gritou Felipe, apontando para Luana. Ela se envolveu em algo muito maior. E agora ela está pagando o preço. Um proíbe de tudo e todos. Um grupo? Carus murmurou, confuso. Do que você está falando? Era uma organização clandestina. Eles prometiam curar doenças. Mas havia um preço envolvido. Felipe continuou, com a voz falhando. E eles não vão parar enquanto não encontrarem. Clara! João finalmente se virou para Luana, a voz tensa. É verdade? Clara estava envolvendo-se nisso? Ele buscava respostas, mas a expressão de Luana era de pânico. Ela precisava de ajuda, João. Era sua única chance. O que estava acontecendo? O monitor de Clara deu um sinal mais grave. O ritmo do coração parecia retardar. A equipe médica estava em frenesi, mas o peso das revelações estava afundando João. Clara! Clara! Você precisa lutar! Ele segurou a mão dela, sentindo que cada segundo contava. E se ela não acordar, João? Luana olhou para ele, lágrimas nos olhos. Você não pode confiar em ninguém além de mim. Não sabemos quem pode estar atrás dela. Foi quando o som agudo do monitor tornou-se um lamento, a luz piscando. E a equipe médica se movia velozmente. O desespero tomou conta e todos na sala sentiram a tensão se intensificar.
Tudo estava prestes a mudar, algo que João não poderia prever. Então, como um golpe, uma sombra se projetou na entrada da UTI. Uma mulher entrou, com um olhar determinado. João não podia acreditar. Era Ana, a melhor amiga de Clara. Logo atrás dela seguiam 2 homens robustos e ameaçadores. Eu tenho que falar com Clara. Ana gritou, a voz alta e firme, como um trovão. Ela precisa saber a verdade. João ficou em estado de choque. A verdade? O que mais seria? E no instante em que Ana cruzou a sala, um dos homens se posicionou, segurando um dispositivo vermelho. Ele olhou para João e gritou: "Vocês não estão a salvo aqui! Não se movam!" O coração de João disparou ainda mais, a situação se tornando uma completa catástrofe. O que está acontecendo? O eco desesperado de Miguel cortou o ar. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele queria respostas, mas tudo parecia desmoronar. Os segredos estavam escapando pelas bordas e tudo o que ele acreditava sobre Clara estava prestes a mudar radicalmente. A UTI, antes um espaço de luta, agora se tornava um campo de batalha. E a verdade que ele buscava poderia ser a mais devastadora de todas. João estava em estado de choque. A tensão no ar era quase palpável. A entrada de Ana, a melhor amiga de Clara, parecia abrir um chacoalho de segredos. Mas não era só isso, não. A ameaça que ela trazia consigo era ainda mais aterradora. O olhar dos 2 homens atrás dela estava carregado de intenções obscuras. E tudo dentro de João gritava que algo muito errado estava prestes a acontecer. A equipe médica estava frenética, mas João sentia-se paralisado, incapaz de agir. O que está acontecendo, Ana? Por que você veio com eles? Ele olhou para os homens imponentes, a mente rodando, cheia de perguntas. O monitor de Clara desculpava a tensão, apitando desesperadamente, enquanto a saúde dela escorregava entre os dedos. Ana respirou fundo e a surpresa no olhar dela logo deu espaço para um desespero incontrolável. Clara, ela precisa saber. Mas eles não podem saber que estou aqui. É uma questão de vida ou morte. Ela gesticulou rapidamente, a voz embargada. Os homens se moveram mais perto, a atitude deles desafiadora. Fique longe dela! Gritou Felipe, saltando na frente como um escudo humano. Você não tem o direito de se aproximar. Um dos homens, de jeito intimidador, sorriu fracamente, um sorriso que não continha nada de amável. Não se preocupe, estamos apenas aqui para garantir que Clara não tenha mais surpresas. Estamos apenas aqui para a segurança dela. A frieza nas palavras fazia o corpo de João tremer. A situação havia escalado de maneira imprevista. Segurança? De que você está falando? João perguntou, sem conseguir esconder a indignação. Mas antes que ele pudesse responder, o monitor de Clara emitiu um sinal alarmante, um grito cortante. A sala parou. Todos olhavam para ele, prontos para uma ordem. Ela está se afastando! Gritou Sofia. Um misto de urgência e medo. A equipe se reuniu em volta da cama, as vozes se misturando em um clamor de instruções. João, precisa ouvir! Ana empurrou-se em direção a ele. Clara estava com um plano. E você precisa saber. Ela pode não ser quem você pensa. A mente de João girou. O que isso significava? O que você quer dizer? Ele se virou para Ana, buscando respostas. Mas o olhar dela estava repleto de medos que ele ainda não conseguia compreender. Ela não estava apenas lutando contra a doença. Clara se envolveu em algo impensável, algo que pode te envolver também. As palavras caíam como pedras,
enterrando cada esperança que João tentava manter. Os dois homens começaram a se mover novamente. A atmosfera pesada com ameaças ocultas. Ana, você não pode ficar aqui. Sabe que está arriscando tudo. Um deles disse, a voz baixa, mas ameaçadora. Você não entende. Clara não é só uma vítima. Ela fez escolhas. E agora isso está de volta. E eles estão atrás dela. Ana falou, lágrimas escorrendo. Quem está atrás dela? João perguntou, sua voz quase um sussurro, o pânico crescendo dentro dele. Ele não sabia mais em quem confiar. A UTI tornou-se um espaço confuso, onde a dor e o desespero se misturavam. Ana hesitou, como se ponderasse as palavras. Um grupo, João. Eles não são só sombras. Clara estava lutando contra pessoas poderosas. E elas não vão parar até que consigam o que querem. Nesse instante, o monitor de Clara apitou ainda mais alto e João percebeu que a sala estava perdendo a força. As luzes estavam começando a piscar e a equipe médica tentava estabilizar a vítima enquanto o pânico começava a se espalhar entre os presentes. Era um caos completo, um retorno ao pesadelo. Clara! Só você pode nos ajudar. Você precisa lutar. João gritou com todas as forças. Mas no meio da gritaria, a verdade veio à tona como um golpe. Clara não era apenas uma mulher lutando por sua vida. Ela tinha tomado decisões que agora poderiam custar a vida dela e a dele. E num momento de puro pavor, um dos homens sacou um dispositivo na mão. Um silêncio absoluto dominou a sala. Que você está fazendo? João gritou, sentindo a adrenalina explodir em seu corpo. Mas já era tarde. O homem pressionou um botão e uma onda de choque pulsou pela UTI. Luzes começaram a piscar, um barulho ensurdecedor tomou conta. E tudo se tornou um borrão. A sala virou um caos. Não, não, Clara! A voz de João se perdeu na gritaria, enquanto o mundo à sua volta se desintegrava. E em meio ao caos e à dor, ele entendia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele não sabia do que mais Clara tinha escondido e quem seria a próxima vítima nesse jogo letal em que ele havia sido empurrado. Mas uma coisa era certa. Tudo estava prestes a mudar para sempre. João estava em estado de choque. O som do monitor cortante ecoava pela UTI, como um alerta em meio ao caos. A luz vermelha piscava freneticamente e uma onda de pânico corria pela sala. Ele sentia cada batida do seu coração ressoar em seu peito. Um tumulto de emoções que misturava medo e desespero. Clara, por favor, lute pelo nosso futuro! Ele implorava, segurando a mão dela com toda a força que lhe restava. Mas a tensão aumentava. Os dois homens que acompanhavam Ana avançaram. Precisamos ir, um deles disse em tom autoritário. Ana implorou. Não! Clara precisa saber a verdade. O desespero dela era palpável e João sentiu que estava à beira de um colapso. Quem são esses caras? Grunhiu Felipe, se colocando entre eles e a cama de Clara. Os músculos rígidos. Miguel, o pai de Clara, estava fora de si. Isso não é seguro. Vocês precisam sair. As vozes se misturavam em um grito agudo, criando um coro de confusão. Não podemos sair. Clara precisa enfrentar isso, gritou Ana,
E naquele momento, João percebeu que a situação estava completamente fora de controle. Se vocês não saírem, Clara pode morrer, Sofia gritou, as mãos em um painel, lutando para estabilizar as máquinas. O monitor emitiu outro som alarmante e o corpo de Clara parecia se debater entre a vida e a morte. A pressão estava caindo. Com um impulso inesperado, Ana se posicionou mais perto da cama. Se você precisa saber, Clara estava em perigo. Não era só a doença. Havia algo muito pior acontecendo. Um jogo perigoso. A sala parou. O ar ficou pesado com o peso da revelação. João olhou para Ana, a mente unida em perguntas. O que ela queria dizer? Um dos homens atrás de Ana avançou um passo, sua expressão sombria. Você não sabe o que está dizendo. Se eles descobrirem que você está aqui, você não vai sair ilesa. Eles quem? O que você está escondendo da gente? João exigiu, a voz tensa. O desespero começava a se misturar com a cólera. E a ideia de que Clara tinha uma segunda vida o deixava em estado de torpor. Ana respirou fundo, os olhos fixos em João. Tudo isso começou com um tratamento que ela aceitou. Um grupo, uma organização. Eles prometeram cura, mas era uma armadilha. Clara se envolveu para ajudar uma amiga e agora esse escapismo mortal voltou para cobrar seu preço. O monitor emitiu um aviso ainda mais agudo. Por favor, não! O grito de João ressoou enquanto ele se jogava contra a cama de Clara. Ele não poderia perder a mulher que amava, mesmo com todos os segredos que ainda pairavam entre eles. João, precisamos agir agora! Sofia insistiu, agindo como um farol em meio ao furacão. Traga mais estabilizadores. Rápido! Mas João estava preso. Envolto em tentativas de montar o quebra-cabeça que agora fragmentava sua vida. Clara, você precisa ouvir. Se você não lutar, não haverá mais uma chance. Ele entregou sua voz ao desespero, fervendo em emoção. Mas a luz do monitor começou a piscar. Um lamento triste que reverberava. Como um eco de uma vida que poderia se apagar. E no meio desse caos, uma luz se acende. Clara moveu os lábios, uma respiração frágil cortando o ar. João, eu sinto muito. A voz dela era um sussurro, mas havia tanta certeza nas palavras. João franziu a testa, assim como todos da sala. Você vai ficar bem, eu prometo. Ele afirmou, mas nesse momento a atenção foi desviada para Ana. Precisamos encontrá-la, antes que seja tarde demais. Ana disse, a determinação voltando ao seu olhar. E mesmo em meio à incerteza, uma ideia brotava. Clara ainda estava lutando, e o amor deles poderia ser a chave para desvendar tudo. Então vamos descobrir a verdade, decidiu João, o fogo da determinação ardendo nos olhos. Enquanto aquele momento deixava no ar um mistério angustiante sobre o que mais estava por vir, uma certeza começou a se formar. O caminho à frente seria difícil, mas eles estavam juntos, e isso significava tudo. Agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando para você. Esmague o botão de like agora para ajudar o nosso conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E mais que isso, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer isso. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias incríveis.